Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos na Fraternidade Francisco de Assis, casa espírita que fica aqui na cidade de São Paulo. Aos nossos amigos da internet, o nosso abraço, o agradecimento pela sintonia aqui na nossa palestra. Então hoje está conosco o Luiz Ricardo Gedo. Ele é um estudioso sobre ufologia, né, Luiz Ricardo? Vai falar para a gente hoje sobre a vida extraterrestre e a doutrina espírita. A Andréia, esposa dele, vai auxiliá-lo no manuseio aí do computador. Fica à vontade. Obrigado, Coelho. Eu queria agradecer a todos aqui da Fraternidade pelo carinho, pelo convite, e a todos que estão aqui no salão hoje nesse feriado, né? Tempinho frio. Então temos alguns heróis aqui, viu? Porque para sair com esse tempinho feriadão não é fácil. Mas eu gostaria, de falar um pouquinho. É um tema ainda talvez polêmico para alguns, mas a coisa já é antiga, bem antiga. Um dos primeiros a comentar a respeito de que nós não seríamos os únicos aqui nesse universo é um rapaz que infelizmente nos deixou muito precoce, aos 33 anos. E eu sou fã dele de carteirinha. Então, ele está lá sentado, observando a paisagem. Acho que eu não preciso dizer quem é, Todos nós conhecemos, todos nós temos um grande amor e carinho por ele. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, como está ali, nós vemos a frase do Mestre, quando ele fala: há muitas moradas na casa do Pai. E isso, na época, nós não podemos esquecer que as pessoas não muito ignorantes, conhecimento muito pequeno. Não podemos esquecer um diálogo que ele teve com Nicodemos. Nicodemos foi um dos doutos do templo hebreu, teoricamente, das pessoas de autoconhecimento na época, e ele falando com Jesus, Jesus lhe disse: para ver o reino do meu Pai é preciso que se renasça muitas vezes. E Nicodemos, com algo surpreso, ele falou para Jesus: mas como um homem velho como eu vai entrar no ventre da mãe novamente? Obviamente que Jesus sorriu, viu que ele não entendeu. Jesus também fala que muito dos ensinamentos, muito dos conhecimentos, ele não nos passaria porque iria nos perturbar muito. Eu fico imaginando se naquela época ele falasse de reencarnação, vida em outros mundos, o que aconteceria? Pelo pouco que ele falou naquela época, que já foi muito para a gente, ele foi parar na cruz. Ele já era um empecilho, um perigo, mesmo para os próprios judeus. Então essa frase, há muitas moradas na casa do meu Pai, ficou adormecida por séculos. Até que no século XIX, outra pessoa iria abordar esse tema. Não. Bom, pode ser. Vamos seguir essa sequência. Então aqui o que nós estamos vendo aqui, algumas das moradas da casa do Pai. O que nós vemos aqui são duas galáxias. Nós vemos à esquerda a Via Láctea, que é onde é que está o nosso sistema solar e seus 8 planetas, ao lado a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda. Vocês têm ideia que nós temos a galáxia de Pinuel, que tem um formato diferente, e um grupo aberto aqui de Sagitário. Vamos voltar para a nossa, querida, por favor? Então, todos aqueles pontinhos que vocês estão vendo ali são estrelas. Vocês têm ideia de quantas estrelas tem na nossa Via Láctea? Alguém arrisca um palpite feliz? Um chute. Estou ouvindo nada. Inibiu o pessoal, Coelho. Será que eu assustei? Ninguém dá um chutinho? Quanto? 1000? 1 trilhão? Não chega. São 100 bilhões de estrelas. Se cada estrela tiver meia dúzia de planetas, dá para fazer a conta? 100 bilhões, 600 bilhões de planetas. Só isso. Então, nós vemos que realmente existe um monte de moradas na casa do Pai. A galáxia de Andrômeda é ou igual à Via Láctea ou 2 vezes maior.
Agora a gente vai fazer uma brincadeira. Quantas estrelas uma pessoa pode ver à noite, numa noite limpa? Eu já estou excluindo São Paulo. São Paulo pode esquecer, porque a gente vê o céu noturno aqui, é como ganhar na loteria. É 1 em 1 milhão. Mas num litoral, no interior, quantas estrelas a gente vê no céu numa noite aberta? Vocês têm ideia? Quantas? 500? Vamos lá, gente, vamos chute. Palpite. 1000. Opa, estou ouvindo uns palpites aí. 15 mil. 15 mil, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Nenhum palpite mais? 1 milhão. Não. Numa noite aberta, né, a gente consegue ver 3.000 estrelas no céu. Tá? É o que a gente consegue ver. Mas será que é muito? Quantas estrelas será que tem lá em cima? Hoje que a gente conhece em astrofísica. Então nós vamos fazer uma brincadeira, bem fácil. Né? Quem souber a resposta, agora se você souber, pode responder. Tá? Quem é que gosta de praia aqui? Levanta a mão. Quem é que gosta de uma praia? Isso. É bastante gente. Quem é que gosta de caminhar assim na praia, de tardezinha, tomando um sorvete, hein? Andando na areia? Uma coisa bem ruim, né? Acho que todo mundo gosta. Então agora eu vou fazer uma pergunta bem simples. Quem souber a resposta, pode dar. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Quantos grãos de areia tem numa praia? Ninguém chuta. Nada. Nem um palpite feliz. Nada, nada, nada. Então, pela nossa astrofísica atual, para cada grão de areia de cada praia que existe na Terra, existe 1 milhão de estrelas no céu. Normalmente quando eu falo isso eu fico com silêncio, porque a gente fica imaginando. É difícil a gente lidar com cifras que envolvam trilhões, quatrilhões de estrelas. Agora eu faço perguntas. Se cada uma dessas, sem número de conta de estrelas, tiver 6 planetas à sua volta, quantos terão no total? Meu amigo, se eu estiver me mexendo muito, você fala, porque o expositor de doutrina na sala de aula não para. Tá? Mas isso é para vocês terem uma ideia da quantidade de estrelas que tem lá em cima. E isso só faz parte do universo que a gente consegue ver. Deve ter muito mais do que isso. Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui acredita que só no planeta Terra tem vida? Levanta a mão. Ninguém. Até bem pouco atrás, né? Qualquer cientista que fosse estudar outros mundos seria criticado como uma pessoa que estava procurando fim de carreira. Hoje, vocês sabem quantos planetas extrasolares nós já descobrimos? Ou seja, fora do sistema solar? Mais de 400. E a cifra sobe dia a dia. Tá? Vamos seguir, querida. Tá aqui, ó. São alguns planetas que nós descobrimos aqui, ó. Um exemplo aqui é o HD 189733b, outro aqui o MOA 2007 BLG. O primeiro, como nós vemos, está muito perto da sua estrela. A temperatura dele na superfície deve ser bem quentinha, viu, Coelho? Na faixa de 1500 graus. Então, quer dizer, para uma vida como a nossa, isso é proibitivo, né? A não ser que alguém queira pegar um bronze lá, né? O outro, nós vimos que a estrela está longe, 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 longe. Portanto, é um planeta muito frio. Por que a gente não fala de planetas parecidos com a Terra? Porque a gente não enxerga. Esse é que é o grande problema. Para a gente descobrir se tem um planeta à volta de uma estrela, a gente tem que virar o telescópio na direção da estrela, deixar ele em posição aberta há muito tempo. Se tiver um planeta, e esse planeta precisa ser muito grande, tipo Júpiter, tá? Ele vai passar, ele vai fazer uma sombrinha, que a olho não é imperceptível, mas o telescópio pega. Aí a gente, pela sombrinha, fala, tem alguém lá. Vai precisar ser um planeta grande. Se for do tamanho da Terra, a gente simplesmente não enxerga. Exemplo bem simples. O que acontece se a gente olhar para o Sol? Ofusca, né? Esse que é o grande problema. E são estrelas muito distantes. Então, como eu estava falando, a coisa ficou adormecida até o século XIX, quando aquele senhor aqui, alguém conhece? Alguém sabe quem é? Dá para falar o nome dele? Nossa, tá murcho. Tem Todd aí, Coelho? O pessoal está pensando, não Todd. Como é que é o nome dele? Ah, melhorou, Allan Kardec. Pouca gente sabe que Allan Kardec se interessava por esse assunto. Vida em outros mundos. Né? E para não dizer que eu estou mentindo, questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta dos espíritos. Sim.
O homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então o que os espíritos já estão nos alertando? Que nós não somos os únicos, tá? Que também não somos os mais inteligentes, bondosos, alguém tem dúvida? Eu estava falando com meu amigo Coelho aqui, né? Tem medo de ET, de espírito não, agora medo de ser humano eu tenho. Tá? E perfeição. Tá? Então, como ele fala, Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Detalhe, como é que um planeta que eu mostrei para vocês tem 1500 graus pode ter uma forma de vida? Não física. Aí é viável. Né? Então, como a doutrina fala, todos os mundos são habitados. Agora, uma vida física como a nossa, nem todos. Se alguém quiser fazer uma experiência até aquele mundo passar por 1500 graus, eu deixo. Eu não vou. Né? Então, questão seguinte, querido. Camille Flammarion, amigo de Kardec, né? Um dos maiores astrônomos de todos os tempos, até hoje. Será que foi acidente ele ter contato com Kardec? Eu duvido. Ele mesmo falou no enterro do mestre Kardec, né, que um dos assuntos favoritos, quando eles ficavam ali na casa, no jardim da casa de Kardec na França, era ficar comentando se existiriam planetas habitados. Ele mesmo fala isso no enterro do mestre. Pouca gente sabe disso, Coelho. Ele viu um UFO. Ele mesmo fala. Só que não no céu. Na superfície da Lua, começaram a ocorrer uma série de fenômenos luminosos ali, e ele foi um dos astrônomos, né, convidados pela Associação Mundial de Astrônomos a observar a Lua, e ele viu objetos pousados na superfície da Lua. Pouca gente sabe disso. Tá? Então, cara, Flammarion chegou a ver UFOs, mas na superfície da Lua. Urântia também. Para quem tiver a curiosidade, são 2 excelentes livros que tratam disso, escritos por um astrônomo. Vamos para a seguinte, querido. Então, aqui para vocês terem uma ideia, está aqui o nosso sistema solar. Né? Então, nós vemos o nosso Sol, isso aqui está em escala, tá, gente? Aquele pontinho ali, bem pertinho do Sol, o planeta Mercúrio. Vênus, o terceiro pontinho aqui, ó. Eu esqueci de trazer minha caneta, então nós vamos no dedo. Aqui, ó. Olha o tamanho da Terra e olha o tamanho do Sol. O Sol é 1.450.000 vezes maior do que a Terra. Só. Tá? Então, nós vemos aqui os gigantes do sistema, Júpiter e Saturno, Urano e Netuno. Tá? Planeta, sistema habitado com uma vida como a nossa, que nós saibamos, por enquanto, só o terceiro planeta, que é a nossa Terra. Hoje não vai dar tempo, mas a gente sabe que tem bases na Lua e em Marte que não são nossas. A NASA bateu fotos disso. Tá? Então nós vemos aqui. Então só planetas gigantes como Júpiter e Saturno, Urano e Netuno, a gente consegue ver a distância, né, em outros sistemas. Por favor. Dá para me pegar aqui? Então tá legal. É melhor falar daqui por enquanto. Pode seguir. Tá? Então, na questão 57, né, Kardec pergunta: a constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos os seres que o habitam terão organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Nosso amigo simpático aqui no canto é o Gustavo Borges, foi nadador, medalhista, né? Agora do lado nós vemos 2 ETs. Às vezes eu vejo, mas onde é que você arrumou isso? Isso aí é descrição de testemunhas, pessoas que viram. Detalhe, o nosso amigo de um olho só foi visto em Minas Gerais. Esse aqui na Europa. Né? Detalhe, nós vemos que eles são bem diferentes do humano. Está comprovando aquilo que a doutrina fala. Inclusive o nosso amigo aqui não pode nem respirar o nosso ar. Ele precisa usar um capacete, porque se ele respirar o nosso ar, ele morre. Mesma coisa os nossos astronautas em Marte, quando forem, né? Também vão ter que usar um traje pressurizado. Esse nosso amigo aqui já não precisa, deve ir num planeta similar ao nosso, mas ele tem características diferentes. Em tamanho, ele é muito maior, tá, do que um ser humano. Detalhe, tem ET, gente, que tem 3,5 metros de altura. Hein? É um homem para ninguém poder feito. Tá? Então, nós estamos vendo aqui, né, que realmente há variações, por quê? Diferença, né, de mundo. Pode seguir. Novamente exemplos aqui. Ó. Tá? Esse aqui seria o nosso amiguinho do caso Roswell. Vocês já ouviram falar de Roswell?
aquele UFO que caiu nos Estados Unidos, que os militares pegaram, né? Esse tipo de ser, eles pegaram 4 mortos e um vivo, durou 6 meses só, depois morreu. Esse aqui foi visto na Itália, pode continuar. Nós vemos que há diferença. Essa questão eu acho genial. Na questão 58, né, Kardec pergunta, os mundos que estão mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, uma vez que o Sol lhes parece apenas como uma estrela, ou seja, bem distante. Então a resposta dos espíritos, acreditais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em nenhuma conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, é bem mais importante que lhe cabe na Terra? Para não continuar, que a questão é longa. Novamente os espíritos falam e a gente comprovou isso, meu amigo. Nós estamos vendo 2 das luas de Júpiter. Tá? Europa e Ganímedes ou Ganimedes, como vocês queiram. Você sabe o que a gente descobriu nessas 2 luas? Debaixo de uma capa de gelo tem água em estado líquido. Mas aí o pessoal da NASA falou, pera, temperatura nessas luas é de 150 graus abaixo de zero. Como é que pode ter água em estado líquido? Então o que a gente descobriu? Essas 2 luas orbitam o maior planeta do sistema solar. Então agora vocês vão me ajudar a responder isso aqui. Não tem um negocinho aqui na Terra que o oceano recua muito ou sobe muito? Como é que é o nome desse fenômeno? Maré. Dependendo da posição da Lua, a maré ou sobe demais, porque a Lua puxa a água no seu sentido, ou se afasta. Isso é efeito maré. Só que não mexe só com o oceano. Dentro da Terra ocorrem variações, movimentos de massa. Só que é muito pequeno, porque a Lua é pequena. Já aqui não. Como elas orbitam um planeta gigante, esse movimento de massa interna é muito forte. Esse atrito interno gera calor. Por isso que existe água em estado líquido, apesar da temperatura ser de 150 graus abaixo de zero. E a NASA, quando eu tiver dinheiro, pretende mandar um veículo até lá para perfurar esse gelo, descer e descobrir se tem vida a nível elementar. Pergunto para vocês, está certa a resposta deles ou não? Tá, né? E isso há 150 anos atrás. Então eu não tenho como inventar, dizer que eles olharam em algum lugar isso aqui. Na época ninguém conhecia isso. Tá? Então, novamente, eles estão nos mostrando que além de vida extrafísica, pode ter vida primitiva aqui. Bactérias e outras coisas. Pode seguir. Questão 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Resposta, não. Mas nos diferentes mundos, as deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distantes da perfeição. Ou seja, estão dizendo que tem gente encarnada por aí. Vocês já pararam para pensar nisso? Aí alguém vai me perguntar, mas será que encarna gente de outro mundo aqui? Eu vou contar um casinho aqui, que aconteceu com um colega da minha esposa que é médico, mas eu não vou citar o nome. Tá? Por quê? Porque o Conselho Regional de Medicina vai cair em cima dele. Então eu vou respeitar. Essa pessoa achava que ufologia é coisa de gente que não tem o que fazer. Tá? Ou de pessoa que viaja por aí. E ele falou isso comigo, tá, lá na rádio. Ele falou isso, eu não acredito, você vai me desculpar, você me perdoa, mas tudo bem, eu respeito você, tudo, mas não acredito. Tá? Aí, o que acontece? Quando a gente começa a se achar muito, né, a gente paga com a língua. Esse amigo meu, ele começou a pegar crianças com problemas. E um dia ele pegou um garotinho de uns 3 anos, e o garoto não conseguia comer. Ele tomava um leite especial, custava caríssimo, comia mais uma outra coisinha, o resto ele não conseguia comer. Ele passava mal e vomitava. O garoto chegou, Coelho,
assim no consultório dele. Família desesperada, porque um garoto 3 anos, cada vez mais magro, cada vez já em anemia, vai morrer. Esse amigo nosso fez uma transpessoal, que é parecido com hipnose, para descobrir o que o menino tinha. E ele falou, por que tudo que você come, você passa mal? E o garoto, 3 anos, em indução hipnótica, falou, porque de onde eu venho não se come isso. Aí ele falou, pera, de onde? Você vem da casa do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, como não come? Ele falou, não. Ele insistiu na resposta. De onde eu venho, não se come isso. 3 anos. Ele falou, não, você precisa comer arrozinho, feijãozinho, que a mamãe, a vovó vão te dar, não sei o que. Ele falou, de onde eu venho, não se come isso. Aí esse amigo meu subiu o sangue. Ele falou, tá bom. Então, de onde você vem? O garotinho pegou ele pelo dedinho, levou até a janela, apontou para o sol e disse, de onde eu venho tem 2 daquele. O garoto veio num sistema binário. E isso está assim lá fora. Ele falou, Luiz, na hora eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Ele falou, quantos tem? Ele falou, 2. Aí ele chegou para mim, Luiz, existe sistema binário? Eu falei, aos montes. Existem sistemas binários, trinários e quaternários. As 3 Marias que a gente vê lá em cima no céu é um sistema trinário, né, do cinturão de Órion. Né, são 3 estrelas. E ele começou a pegar outros casos assim, crianças que simplesmente falavam, de onde eu venho, ou de onde eu já vivi, não se come isso. Hoje ele aceita isso. Um outro caso rápido, esse nós pegamos em hipnose, num caso, também não posso mencionar o nome da senhora, uma família muito abastada aqui em São Paulo, a família não ligava para ufologia, nem ela. Eles têm uma propriedade tão grande no interior de São Paulo que tem até lago. Tem lago, tem aeroporto. Né? Então vocês imaginam o tamanho da fazenda. Passatempo dela, Coelho, era pegar o cavalo, cavalgar, sentar perto da lagoa, debaixo de uma árvore, amarrar o cavalo e ficar lendo. E é o que ela estava fazendo. Pegou o cavalinho, sentou. Gozar que o hipnólogo com quem eu trabalho não é espírita. Então o queixo cai, né? Quando ele pega a casa assim é complicado. E ela disse que sentou, começou a ler. Estava lendo sossegado, de repente com a visão periférica, ela viu uma luz descendo. Aquilo chamou a atenção dela, ela virou o rosto. Havia um objeto, ela descreveu em hipnose, desenhou, como um prato de sopa de boca para baixo. Aquilo estava descendo. Ela olhou aquilo, ela falou, se aquilo chegar muito perto do chão, eu vou pular no cavalo e vou sair daqui. E rápido. O objeto chegou a poucos metros do chão, não chegou a pousar. Ela falou, vou subir no cavalo e vou embora. Só que quando ela quis se mover, ela não conseguia mais. Estava paralisada. O cavalo idem. Aí ela viu 2 homens saírem do veículo. Ela descreveu os 2 como louros. O Mário tem 1,80m e alguma coisa. O Mário é da minha altura, né? Eu tenho 1,88m. Ela falou para ele, olha, seu Mário, eles eram bem maiores que o senhor. Eu deveria ter acima de 2 metros. Louros, cabelo até aqui, pele muito branca, da cor dessa toalha. Ela falou, pareciam doentes. Muito branco, olho bem puxado, os olhos eram quase violeta, lábios finos, nariz afilado, rosto triangular. Usava um macacão fechado prateado, cinturão, luvas e botas. Sem capacete. Detalhe, eles não vieram andando, eles vieram levitando a coisa de meio metro. 2, um de cada lado. Pegaram nos braços dela, um de cada lado, levaram para a nave, ela não conseguia reagir. Eles levaram ela subiu por um túnel de luz, foi parar lá dentro. Lá eles colocaram lá dentro de uma cadeira, ela foi presa pelos braços, pelas pernas, pela cintura, não com correias, mas com luz. Ela falou, eu não conseguia me mover. Aí ela viu que haviam vários daqueles seres ali, painéis de instrumentos, telas. Ela descreveu. De repente, um daqueles homens começou a olhar fixamente na direção dela, nos olhos, e começou a andar na direção dela. Aí ela conseguiu recuperar pelo menos a voz. O que ela conseguiu fazer foi gritar. Socorro, me tira daqui, eu quero sair daqui, de qualquer jeito, me tira daqui.
E o ser continuou andando na direção dela. Quando ele chegou bem perto dela, ele pôs as mãos nos ombros dela e deu um chacoalhão nela. Ele falou, doutora, lembre-se de mim. E ela continuou gritando, ele de novo deu um chacoalhão nela. Doutora, lembre-se de mim. Aí disse que ela não sabe explicar como ela foi voltando, ela reconheceu ele. Ele falou, doutora, nós estamos com um problema no sistema de navegação, nós não vamos conseguir voltar para o planeta se a senhora não der um jeito, não arrumar. Aí ela falou, eu vou. Ela falou, eu nem sabia porquê, mas eu sabia mexer naquilo. Ela foi na direção do painel. Detalhe, viu, Coelho? Quando ela olhou, o corpo dela estava na cadeira, ela saiu. Quando ela se olhou, era igual a ele. Ela foi até lá, manipulou o painel, ele falou, obrigado, doutora. Ela voltou, se ligou ao corpo novamente, aí ele pôs a mão na testa dela assim e falou, doutora, para o seu bem a senhora vai esquecer, para que isso não lhe traga problemas. Ela não contou isso para o pai dela, nem para a mãe. Ela vai dizer, gente, eu sou um ET encarnado aqui. Isso é complicadíssimo. Tá? Isso é só um exemplo, querida. Seguinte. Questão 7 e 8. Gente, eu estou falando porque se eu vivi isso pessoalmente, tá? A gente começa a entrar nesse tipo de caso, eu não era espírita, não tinha religião. Aí, meu amigo, quando eu li o livro dos espíritos, eu falei, sou obrigado a me tornar espírita, que eu vou fazer o quê? Né? Tenho que dar o braço a torcer para a razão. Bom, aqui não, os 7 e 8, os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Sim, quando tem uma missão a cumprir, para ajudar o progresso, então eles aceitam com alegria as tribulações dessa existência. São Francisco de Assis. Alguém tem dúvida que ele era um espírito mais evoluído do que nós aqui? Isso é apenas um. Existem muitos outros. Gautama Siddhartha. Deixa eu ver se eu lembro quem mais aqui. Agora, oi? Quem sabe Gandhi. Tem muita gente que vem renascer aqui para nos dar uma força, para nos alavancar um pouquinho. 178, isso não pode acontecer como expiação, e Deus não pode enviar espíritos rebeldes a mundo inferiores. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogrado. Sua punição, pois, é de não avançar e ter que recomeçar as existências mal empregadas num bem que convém à sua natureza. Quem conhece os exilados da capela aqui? Alguém já leu o livro? Aconselho a ler. Os capelinos, é um planeta que fica perto da constelação do Cocheiro. Era uma civilização adiantadíssima, usaram o progresso para o mal, que eu acho que isso é bem familiar, E uma parte deles veio nascer aqui. Dizem que foram os antigos atlantes, egípcios. Então, quando a gente não faz o que deve, a gente tem que acertar as contas, Coelho? Aí não tem jeito. 178b, quais são os que devem recomeçar na mesma existência? Os que falirem em sua missão ou em suas provas. Quantos de nós aqui será que vai reencarnar de novo? Acho que todo mundo, Seguinte, querida. Bom, agora vem outra aqui interessante. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Físico. Resposta? Sem dúvida que eles têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer, porque há muitas moradas na casa de nosso Pai. Muitos graus, portanto. Alguns o sabem, têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Detalhe. Olha que coisa curiosa. A doutrina espírita fala que quando nós progredimos mais, o nosso corpo vai se eterizar, vai ficar mais sutil. E não vou poder mais comer pudim de leite. Acho que eu não vou evoluir, não. Vou ficar aqui, Bom, aqui é uma escala ufológica de seres. Alguns seres que vêm aqui. Então nós temos, como eu falei para vocês, nós temos primeiro seres que vão de 80 centímetros, a gente chama de alfa, são seres pequenos, até 1,5 metro. São seres pequenos, muitos são calvos, têm olhos puxados, outros são miniaturas humanas. Aí nós temos 1,70 m até 2,20 metros, 2,5 metros, ou como eu falei para vocês, 3,5 metros, que não é o nosso amigo aqui, nós chamamos de beta ou
nesse caso aqui, gama. Tá? Temos animais treinados também. Quem é que lembra do caso do ET de Varginha aqui? Alguém lembra? Quem é que acompanhou o ET? Então, aquele serzinho lá que todo mundo falou, nossa, parece o diabo. Né? Não era a tripulação da nave, gente. Aquele era um animal treinado. Olha aqui, ó. Existem diversos tipos de animais. Como nós, algumas dessas civilizações se utilizam de animais aqui no nosso meio. A gente usa cachorro, macaco, golfinho, eles também usam. Tá? Inclusive, um daqueles animais treinados foi morto por um tiro de fuzil de um soldado nosso. Né? Deu um viro, destampou com aquele serzinho lá, ele não pensou duas vezes. Tá? Então, existem animais. Detalhe, olha que coisa curiosa. Seres do tipo ômega. Esse tipo de ser é raríssimo. Ele tem muito pouco contato com o ser humano. Ele já não tem um corpo físico, ele é luz. O veículo que ele usa é transparente. Existem poucos casos na ufologia registrados assim. Desse tipo de ser aqui. Inclusive, um desse ser aqui, ele teve a má ideia, né, de andar por dentro de uma base da Força Aérea Espanhola. Tá? O pessoal recebeu ele muito bem, com mais de 80 tiros de fuzil. Se bem que não fez nada, porque as balas passavam através, mas é um caso que ocorreu na base de Talavera La Real, na Espanha. Teve um contatado brasileiro que chegou, o ser se apresentou a ele, mas ele falou que ele evitava contato com o ser humano, que a humanidade não estava pronta para um contato com uma civilização como a dele. Nós somos ainda muito imaturos. Né? Então, como nós vemos aqui na ufologia, ela bate com a questão 8.1, letra por letra, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Vamos para o seguinte. Aqui no Livro dos Espíritos, a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. Ela é mais ou menos eterizada em uns do que outros. Ao passar de um mundo para outro, o espírito se reveste de matéria própria de cada um com mais rapidez que o relâmpago. Né? Tem um livro, até aconselho se a casa não tiver, chamado O Perispírito, do Zalmino Zimmermann. Vale a pena vocês darem uma olhada. Né? Eu não vou lembrar o nome daquele pesquisador brasileiro, também pesquisou TCI, o Hernando Guimarães Andrade. Ele chama de modelo organizador biológico. O perispírito, na realidade, ele vai pegar o elemento de cada planeta e ele vai ser a forma do corpo. Cada planeta é diferente, certas diferenças no corpo. Bate ou não bate? Bate ou não bate? Seres diferentes. Alguns muito parecidos com seres humanos, mas com diferenças físicas, outros bem diferentes. Esses dois, alguns devem ter visto aqui e dizer, mas que bicho feio é isso aqui? São animais treinados. Tá? Inclusive, esse aqui, um venezuelano, viu numa praça de madrugada recolhendo amostras de planta e terra. Ele teve a ideia de abraçá-lo por trás, agarrá-lo e levá-lo para casa para mostrar para os amigos. Resumindo, os dois saíram no braço. Né? Esse serzinho aqui conseguiu se desvencilhar, chegar perto da nave através de um sinal sonoro, alertar outro, e ganhou um belo disparo de arma de luz e ficou ali onde ele estava. E parcialmente cego por 30 minutos. Tá? Bom, vamos lá para a seguinte, querida. Dr. Rupert Sheldrake. Para mim, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ele teve a coragem de colocar, né, o campo morfogenético. Vocês vão dizer, mas o que é isso? Ele fala o seguinte, o perispírito é um molde energético do nosso corpo. Ele fala que o nosso corpo é modelado por um campo energético. Resumindo, a mesma coisa. Diferença. Ele é um biólogo inglês, não é espírita. Chegou à mesma conclusão. E ele foi um pouquinho mais além. Ele disse, a natureza repete as suas fórmulas de sucesso em outras partes. Se a nossa forma humanoide, né, faz sucesso, é eficiente, é funcional, por que não repeti-la em outras partes do universo? Volta à imagem anterior. Tirando os nossos dois amiguinhos que são animais,
Tem algum monstrinho aqui? Vocês estão vendo algum bicho com tentáculos, uma gelatina monstruosa ou algo assim? Eu acho que não. Nós estamos vendo todos eles têm cabeça, tronco e membros. Como nós. Existem algumas variações. Olhos maiores, planetas com menos luz. Olhos menores, com planetas com condição luminosa. Planetas com menor gravidade, seres mais altos. Com maior gravidade, seres mais baixos. Mas todos eles humanos ou humanoides. Cabeça, tronco e membros. Teoria do Sheldon aí que está certa. Seguinte. De novo. Acho que esse senhor aqui também dispensa apresentações. Ou não. Por que eu coloquei o Chico aí? Porque o Chico, naquele pinga-fogo, por favor, Coelho, me socorra a memória. De que ano é aquele programa? 62 ou 72? Que ano? 62. 72. Obrigado. No Pinga Fogo, eu não vou lembrar o nome daquele repórter, Saulo Gomes. Obrigado para quem soprou. Saulo Gomes, eu não sei se com que intuito, na época estava tendo uma casuística, muito avistamento de UFOs, eu não sei se ele perguntou por curiosidade ou se ele tinha intenção de colocar o Chico numa saia justa. Ele perguntou a respeito de discos voadores para o Chico. E o Chico disse o seguinte: se a humanidade não se autodestruir numa guerra nuclear, a etapa seguinte vai ser o contato com outras formas de vida. Ele falou isso em 1972. O momento ainda oficial ainda não chegou. Tá? E eu acredito que não chegou por culpa nossa. Porque a gente sabe que esses seres acompanham as nossas transmissões de rádio e televisão. Eles veem o que a gente faz. Eu fico imaginando, o que será que um ser desse pensa ao assistir um jornal nosso? Irmãos se matando, né? Em guerras, né? Por causa de terra, que é tudo nosso. Por petróleo, né? Por água, que vai ser, parece que as guerras do futuro serão por água doce, por outros tipos de recurso, ou por diferenças políticas, ou por preconceitos raciais. Vemos parte da população humana morrendo de fome, outra morrendo de obesidade. O que será que esses seres pensam da gente? Será que alguém já parou para pensar nisso? Por que esses seres não tentam um contato? Normalmente, a maioria ou evita, entra na nave e vai embora, ou te dispara uma arma paralisante, você vai ficar quietinho no lugar, tá? E eles entram na nave e vão embora. Por que será que eles têm esse medo do ser humano? Eu acho que se eles acompanham a nossa transmissão, as nossas transmissões de rádio e televisão, eles têm bons motivos para nos achar, no mínimo, selvagens. No mínimo. E se achar só selvagem, eu vou ficar feliz. Se for só isso, eu ainda fico contente. Tá? Então eu acredito que um momento, nós vamos fazer esse momento. Contatos esporádicos existem. Eu estava comentando com o Coelho aqui, uma conversa que eu tive com o Coronel Leônidas, lá em Curitiba. Ele é responsável pelo Sindacta 2 do Brasil. Sindacta é o Centro Integrado de Defesa e Tráfego Aéreo. Ele tem 2.500 militares sob ordens dele. Todos os radares do sul do Brasil, né, tudo que se passa nos céus do sul do Brasil é do conhecimento dele. E ele tem autoridade para fazer um caça, decolar e derrubar um outro avião. Ele tem essa autoridade. Isso é muito sério. E lá no evento de Curitiba, eu estava conversando com um outro militar espírita, né? Ele é tesoureiro da Rádio Rio de Janeiro, o coronel Antônio Excelente, e ele fez uma maldade com o Leônidas, porque todo mundo lá em Curitiba perguntou: o senhor já viu? O senhor teve experiência com UFO? Ele falou: eu não. Mas ele falou: aquele lá teve. Quer dizer, quando acabou o congresso, tem umas 400 pessoas só à volta dele, mais nada. Né?
E depois, conversando com ele em off, ele contou uma experiência que ele teve quando piloto de caça, quando capitão. Ele estava baseado em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele pilotava caça supersônico F-5. O F-5, para quem não conhece, ele faz 1.950 km por hora. Só. Naquele dia, isso é um procedimento normal, tá, gente? Um avião fica num hangar aberto, com o piloto vestido, com traje pressurizado, o avião fica armado. Tá? Um F-5 tem 2 canhões de 20 milímetros que disparam 1.200 projéteis por minuto. Estava com mísseis na ponta da asa. Avião pronto para combate, tanque cheio, e conversando com o mecânico. Ele falou, bom, raramente acontece alguma coisa aqui, eu vou ficar dentro do avião algumas horinhas com dor nas costas, depois eu saio e cedo do meu posto para outro piloto. Ele acabou de falar isso, tocou o alarme. Imediatamente fechou-se a cabine, o avião rolou para a pista, decolou. O controlador de voo de São José disse o seguinte para ele, olha, aeroporto de Congonhas, nós aqui estamos captando um objeto voador não identificado nos céus de São José dos Campos, está sobrevoando uma área sensível, que é a Embraer e outras instalações ali estratégicas do Brasil, portanto, você tem ordem de romper a barreira do som e ir até lá investigar. Por que ele falou uma ordem especial para romper a barreira do som? Porque quando um avião rompe a barreira do som, existe um estrondo sônico. Se um avião romper a barreira do som a 5 metros de altura, não vai ficar um vídeo inteiro aqui. Construções mais fracas vão cair. Tamanho a violência do estrondo quando o avião passa a barreira do som. Ele estava acima dessa altitude, 10, 12 mil metros. O pessoal deve ter estranhado o estrondo, mas é bem mais fraco. Ele veio só a 1.800 km por hora do Rio. Ou seja, ele chegou em São José em minutinhos. O controlador de voo falou, você está detectando uma coisa no radar? Ele falou, estou começando a pegar uma coisa no radar do caça. Ele falou, agora estou vendo o objeto no visual, mas à distância. Ele falou, vou tentar me aproximar para identificar a aeronave. Se eu não reconhecer, ou eu vou tentar obrigá-la a descer, ou vou derrubá-la. Tá? Tudo bem. Ele tentou. Quando ele chegou na faixa mais ou menos uns 2, 3 quilômetros, o UFO não acelerou. Eu estava falando isso até para o Coelho. Ele falou, Luiz, o objeto se desmaterializou. Ele sumiu do meu visual e do radar simultaneamente. Ele deixou de ser material. O objeto sumiu, ele falou, ué, cadê o negócio? Procura, daqui a pouco o radar avisou. O objeto que estava à sua frente se desmaterializou, ela está atrás de você. Ele deu uma volta, viu o objeto de novo, acelerou. Quando chegou na faixa de 1.500, 2.000 metros, o objeto simplesmente se desmaterializou de novo e apareceu em outro lugar. Ele brincou com ele no céu por meia hora, antes de sumir de vez. Ele falou, Luiz, nenhuma aeronave nossa faz isso. Eu falei, nem sei de onde veio isso. Ele falou, graças a Deus, que isso não é hostil. Porque se ele quisesse ter me derrubado, não teria a menor dificuldade de fazer isso. Ele falou, eu conheço os amigos nossos que chegaram a disparar contra, e o objeto sempre evitou. Em momento algum ele retribuiu o fogo. Ele simplesmente ou se afastou em alta velocidade, que nem em 86, que um colega dele foi perseguir um objeto desse. O objeto saiu pro mar e acelerou. Ele falou para o pessoal lá de Santa Cruz, falou, o objeto está em supersônica. Posso? Ele falou, pode. Ele acelerou o caça a 1.800 km por hora. Aí o piloto do objeto resolveu humilhá-lo. Ele acelerou de 1.800 com ele para 18.000. E foi embora. Quer dizer, eu tenho uma filmagem que não há tempo de trazer aqui. Nós vemos um objeto desse entrando na nossa atmosfera, filmado do ônibus espacial. Ele entra na nossa atmosfera, aí ele faz uma volta e acelera de 27.000 para 100.000. Quer dizer, são objetos, são veículos que estão muito, muito acima do nosso conhecimento tecnológico. Seguinte, querido.
Aqui vocês estão vendo algumas imagens que eu peguei. Né? Eu falei contato. Esses seres já têm contato extraoficial conosco há milhares de anos. Essa primeira aqui foi filmada, se eu não me engano, seria onde é que seria a antiga Rússia, na época, Uzbequistão. Obrigado, querido, que eu não ia lembrar disso nem morto. Né? Uzbequistão. Esse desenho está numa caverna. Nós vemos um ser com um capacete com antenas e uma nave ao fundo. Idade dessa pintura, 12 mil anos. Antes de Cristo. Ou seja, 12 mil anos antes de Cristo, os homens nossos já desenhavam isso em cavernas. Aqui nós temos uma tapeçaria medieval. Né? Nós vemos mulheres conversando aqui. Aqui inclusive tem a Virgem Maria. Dá para ver aqui ao fundo? É visível? Tá. Esse objeto aqui foi fotografado no céu da Coreia por um caça americano. O de baixo aqui, em Istambul, na Turquia. Tá? Então, gente, nós temos imagens no mundo inteiro a respeito disso. Um dos lugares endêmicos, que eu também estava conversando com ele, você está controlando, porque a hora que você falar, a gente encerra. Tá? Minha esposa e eu, nós estávamos em Peruíbe, na Avenida dos Pescadores, há uns 4 anos atrás. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. A gente estava voltando, nós vimos um objeto parecido com isso aqui, ó. Só que sem essa cúpula, sair de dentro da Bahia, lá em Peruíbe, ali é o Guaraú, e sair para o espaço aberto. Ele saiu de dentro da água. Eu calculei o tamanho dele, mais ou menos 20 metros de diâmetro. Ele subiu em ângulo reto. Nós perdemos ele no espaço. Né? O nosso amiguinho foi para o espaço. Então também existem objetos submarinos não identificados. Também eles circulam nos nossos oceanos. Um caso curioso ocorreu em 74 no litoral da Suécia. O pessoal, 74 era a época da Guerra Fria, né? E uns pescadores começaram a ver um estranho cilindro no mar. E a marinha sueca acreditou que fosse submarino russo. Naquela época ainda estava no auge da Guerra Fria. E eles imediatamente alertaram a marinha da Suécia. A marinha da Suécia começou a enviar barcos para a região. O pessoal chegou a ver aquele cilindro, mas eles acharam muito estranho que, ao contrário dos nossos submarinos, ele não tem nenhuma superfície de controle, não tem torre, não tem nada. É só um charuto de metal, cinza escuro. E como eles não estavam conseguindo dar conta... Estava tendo exercícios da OTAN na época, então tinham navios de guerra americanos, ingleses, alemães, holandeses, tudo fazendo exercício. Eles alertaram os americanos, vamos lá, vamos tentar ajudar vocês a pegar esse submarino russo. E, através de manobras, os navios foram isolando esse que eles achavam ser um submarino, num fiord. Um fiord é um canal estreito de mar que entra a terra dentro. Normalmente os submarinos evitam, porque é uma zona de muita turbulência, é muito perigoso o submarino encalhar ali. Então o pessoal evita. Aquele submarino que eles achavam que era, né, entrou ali, os navios acabaram achando que encurralaram o objeto, eles puseram alto-falantes dentro da água e falaram em russo: olha, se você não emergir, você vai ser atacado e vai ser afundado. Alertaram 3 vezes. O objeto não subiu, não deu sinal. Ele falou, bom, agora é a nossa vez. Quando eles foram atacar o submarino, todos os navios tiveram pane elétrica. Tudo deixou de funcionar, exceto os motores para os navios não baterem nas pedras. Olha aqui, o pessoal é bonzinho. Né? Eles poderiam ter deixado que os navios batessem, afundar. Não, ainda deixaram que o navio tivesse uma certa potência para controlar o rumo e não bater. O resto, nada funcionou. Eles viram o submarino, que não era, num cilindro, cinza escuro, passar entre os navios, eles não podiam fazer nada, ficaram assim de camarote, ele saiu, foi para o alto mar. Quando ele se afastou a uma certa distância, tudo voltou a funcionar. Aí, pessoal, vamos lançar os nossos helicópteros, porque esses navios de guerra têm helicópteros que eles lançam para atacar submarinos.
Os helicópteros decolaram e o submarino fugiu. Mesmo com os helicópteros voando a 240 km por hora, o submarino foi embora. Eles perderam o submarino. Não preciso dizer que aí o caso vai para sigilo. Aí o pessoal normalmente já não comenta muito, porque os militares têm ordem de não entrar em detalhes. Eu mesmo, quando conversei com o coronel Leônidas, aquele que perseguiu o UFO, ou o coronel Serente, eles vão até um ponto. Além disso, aqui no Brasil ainda não se pode falar. Eles têm normas e procedimentos. Dá para você voltar para aquela primeira imagem de aqui? Vamos ver se você consegue. Primeira, vamos lá. Voltando, mais. Ué, peraí. Acho que perdi. Não, vai de novo. Passou. Devagar. Mais um pouquinho. Vai indo. Já passou, tá? Ih, passou longe, eu não vi. Pode passar. Vai mais para frente. Mais. Aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Nós estamos vendo aqui esse ser aqui. Está quadriculado aqui, mas ele é muito parecido com um ser humano. Exceto pela altura, que o nosso amiguinho aí tem 2,20 metros, 2,30 metros. Isso aqui ocorreu na Argentina. Tá? Isso vazou muito tempo depois. Era uma base em Ezeiza, na Argentina, captou um objeto no céu, o pessoal viu. O objeto desceu na cabeceira da pista da base. Imediatamente o coronel da base, com mais 3 soldados, com metralhadoras, pularam dentro do jipe e foram até onde estava a nave. Eles escreveram como um disco, tinha janelas, estava pousado em 3 pernas, e eles desceram do jipe e ficaram olhando para ver qual seria a reação daquele objeto. Passaram alguns minutos de tensão, a porta se abriu e saíram 2 seres desse aqui, 2,20 metros mais ou menos. Da frente segurava essa bola de luz. E começaram a andar na direção dos militares argentinos. Quando eles chegaram a uma certa distância, acabou o sangue frio. E o coronel que estava à frente, ele deu uma rajada de metralhadora nos pés dele. Não atingiu. Deu na frente com o alertasse, não vem mais, porque aí a coisa engrossa. Imediatamente o nosso amiguinho aqui ergueu essa bola de luz aqui, e os nossos militares argentinos ficaram onde estavam, não podiam se mover, não podiam falar, gritar, nada. Eles voltaram para dentro da nave e a nave decolou. Novamente, né, eu fico imaginando, viu, Coelho, o que eles pensam, né? Quer dizer, é uma bela recepção, né? Uma rajada de metralhadora assim nos pés é ótimo, não tenha dúvida, tá? Deixa eu ver aqui outro caso interessante que eu posso colocar aqui. Depois eu gostaria de botar, mas acabou? Gente, queria agradecer a paciência de vocês terem me ouvido essa... Nossa, mais de 1 hora, meu amigo. Tá? Então, gente, obrigado de novo, Coelho, a todos aqui da fraternidade. Do lado, diziam os que legal, não é? Mas o tempo é um exemplo de vida. Com a gente, de não ter tanta destruição, tanta guerra, tanta briga por tão pouco, né? Então, é de se pensar que esses seres estejam numa condição evolutiva mais avançada que a nossa e, por isso, sejam brandos, né, e amigos aqui no tratamento com cada um de nós. Então, a gente agradece os nossos amigos da internet, agradece os nossos amigos que estão nos assistindo no site e talvez na TV Mundo Maior também, em breve, nosso programa esteja lá. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.